fazer aqui mais algumas questõezinhas. Dessa vez eu separei algumas questões sobre função do primeiro grau, ou a função afim, né? Função do primeiro grau, que também é conhecida como função afim, né? Você pode chamá-la por essas duas coisas aqui. Ou função do primeiro grau, ou função afim, ok? Aí, o que danado é uma função do primeiro grau? Aí, só para recordar aqui, ó, toda função que tem a forma ax mais b. Ela é chamada de função do primeiro grau, porque o expoente da variável é 1. O maior expoente da variável é 1. E a variável é o x. Aqui, nesse caso, a variável é o x. O a e o b são chamados de coeficientes. O x é a variável. Variável ou valor independente. Variável ou valor independente. Ok? X é a variável ou valor independente. O f de x, que é representado também pelo y, é o que a gente chama de valor dependente. Ok? É um valor dependente. É que depende de x. O a e o b, nesse caso aqui, são chamados de coeficientes reais. Coeficientes reais. Eles podem assumir qualquer valor, desde que seja números reais aqui nesse caso. Então, só alguns exemplos para a gente recordar aqui o que é uma função do primeiro grau. Você pode ter y igual a 2x menos 3, onde o a é 2 e o b é menos 3. Você pode ter y igual a menos 4x mais 5, onde o a é menos 4 e o b é 5. Não esqueçam, tá? Tem muita gente que confunde. O a acompanha o x, tá certo? Tem muita gente que coloca, quando se pergunta quem é o valor de a, coloca 4x. Não. O valor do a é um número. Aqui, ó. É o valor, é o número que acompanha o x, menos 4. E o b, também chamado de termo independente, porque ele não depende de ninguém, está sozinho, não tem variável com ele. É chamado termo independente da função. Aí, o que é que interessa de fato nas funções do primeiro grau? As funções afim. O gráfico, todo mundo sabe que o gráfico das funções do primeiro grau é uma reta, certo? O gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. E esse gráfico tem algumas características, né? O gráfico tem uma característica, alguns pontos que são marcantes no gráfico. Aí o detalhe, lembrando que a função é do primeiro grau, é f de x igual a x mais b. Aí o gráfico dessa função, ele pode ter essa aparência, e a gente diz que o gráfico é de uma função decrescente, e a gente identifica uma função do primeiro grau decrescente através da lei de formação dela, olhando o sinal do a. Se o a é um número negativo, um número menor do que zero, a gente diz que essa função é uma função decrescente. Isso aqui é um número negativo. A função decrescente. Toda vez que o a for negativo, for um número menor do que zero, o gráfico da função vai ter
esse sentido aqui, o avião pousando. O avião, quando vai pousar, então a função é decrescente. A outra aparência do gráfico é a função crescente. É quando o avião vai decolar. O avião vai levantar voo. Aí aqui, ó, o avião vem correndo, correndo e sobe. Isso é uma função crescente. Essa é uma função crescente. Aí é só você associar as funções decrescentes. Se na função decrescente o a é um número negativo, na função crescente o a tem que ser um número positivo, um número maior do que zero. Isso aqui é um número positivo, é um número maior do que zero. Então, a função é crescente, o avião está subindo. E se o a for negativo, a função está decrescendo, o avião está pousando na pista. Certo? Aí, sim, o que mais? Tem os pontos característicos, né? O ponto onde a função corta o eixo x e o ponto onde a função corta o eixo y. Aí, esse ponto aqui, ó, é o ponto onde a função corta o eixo y. Eu vou trazer para cá esses dois pontos característicos da função. Um é o ponto onde a função corta o eixo x e o outro é o ponto onde a função corta o eixo y. Isso vai valer para qualquer função, crescente ou decrescente. Toda vez que ela cortar o eixo vertical, esse pontinho aqui, ó, o valor do y aqui, vai coincidir com o valor do coeficiente b. Então, isso aqui é o valor de b. Okay? É chamado ponto de interseção com o eixo y, ou o eixo das ordenadas. Então, aqui, ó, é o ponto onde corta o eixo y, ou eixo das ordenadas. Beleza? Se esse ponto B estiver acima da horizontal, vai ser um número positivo. Se esse ponto B estiver abaixo da horizontal, como por exemplo, se a função estiver passando por aqui, poderia ser o contrário também. Então, ó, o B aqui, ó, o B que está aqui, vai ser um número negativo, ele está abaixo da horizontal, ok? E esse outro ponto aqui, onde ela está tocando no eixo horizontal. Esse ponto aqui é a raiz da função. É a raiz. Isso aqui, ó, é a raiz da função. Raiz da função do primeiro grau. E como é que se encontra a raiz de uma função do primeiro grau? A raiz de uma função do primeiro grau, basta você pegar a expressão ax mais b e igualar a zero. Aí aqui vira uma equação do primeiro grau. Você isola o x jogando o b para o outro lado. Não esquece que o sinal tem que ser mudado. E em seguida, o que está na frente do x vai para o lado direito, dividindo. Então, a raiz da função é dada entre a razão negativa do coeficiente b e o coeficiente a. Então, esse ponto aqui, ó, é a raiz da função. Basta fazer isso aqui que você vai encontrar o valor disso aqui. Aí, essa aqui, ó, é quando o y é zero, né? E as coordenadas desse ponto, você tem o x, que vai ser a raiz da função, e o y vai ser zero. Quem é as coordenadas desse ponto aqui? Quando ele está sobre o eixo vertical, o x é zero. E aí você tem o y. E esse y, não esqueça que ele coincide, ele é o mesmo valor que o coeficiente b da função afim. Beleza? A parte teórica é mais ou menos isso daí. Não tem muita coisa em função do primeiro grau. É só prestar atenção quando ela é positiva, quando ela é crescente e quando ela é decrescente. Se o A é positivo e se o A é negativo. Prestar atenção a esses detalhezinhos aqui, porque se você lembra
que quando ela corta o eixo vertical, coincide com o valor de B, você ganha muito tempo na hora de resolver as questões. E um outro detalhezinho que eu vou mostrar quando estiver resolvendo as questões é quando você precisar encontrar a lei de formação da função para você encontrar o valor de A. Algumas questões podem ser resolvidas por um sistema tal, mas a gente pode minimizar o trabalho com algumas dicas aqui. Pronto, essa é a parte teórica. E agora a gente vai fazer aqui alguns exercícios, né? Algumas questões sobre o estudo de funções do primeiro grau. Algumas questões foram abordadas em provas da UPE, outras são de exercícios de outros concursos, mas sempre focando em questões aqui que já foram abordadas pela UPE em diversos concursos aí, não só da PM, mas concursos de algumas prefeituras e outros órgãos aí que a UPE elaborou. Aí vejam bem, a primeira questão é uma questão teórica de fundamentação. A gente vai aqui, examinando o gráfico da função do primeiro grau da figura abaixo, classifique cada afirmativa em verdadeira ou falsa. Ok? Então, tá aqui. Isso não é para marcar, certo? Isso não tem só uma resposta. Ele daqui, ó, classifique cada uma em verdadeira ou falsa. Cuidado com a pergunta, certo? Aqui é para fazer cada uma, classificar como verdadeira ou falsa. A partir do que está no gráfico. A partir do que está no gráfico. Então, a primeira aqui, a letra A. Se x é maior do que 2, então f de x é menor do que 0. Aí, se x é maior do que 2, então f de x é maior do que 0. Detalhe, o x, o valor de x, a gente encontra ele aonde? Na horizontal. O valor de x é sempre na horizontal. E o valor do f de x, a gente vai achar onde? O f de x é o y, e a gente vai achá-lo na vertical. Aí ele está dizendo aqui que quando o x é maior do que 2, ó, x2 está aqui, maior do que 2 é para a direita. Tudo para a direita aqui vai ser maior do que 2. Ele está dizendo que o f de x é menor do que 0. Se quando você caminha para a direita, o seu gráfico da função ele vem para baixo, ele está abaixo da linha horizontal. À medida que você vai se afastando do 2, vai aumentando os valores de x, o gráfico caminha abaixo da horizontal. E abaixo da horizontal, os valores são negativos. É exatamente o f de x. Então, aqui é negativo. A primeira afirmativa é verdadeira. A parte do gráfico que está acima da horizontal é a parte positiva, a parte maior do que 0. A parte do gráfico abaixo da horizontal é a parte negativa da função. Então, f de x é menor do que 0. Ok? Aí, agora aqui é o seguinte. Letra B. Se x é menor do que 0, então f de x é menor do que 0 também. Onde é que está o 0 de x? Aqui. Menor do que 0 está onde? Aqui, ó. Menor do que 0 está à esquerda. À medida que você vai pegando valores menores do que 0, o gráfico da função está na parte acima ou abaixo da horizontal? Está acima da horizontal. Se está acima da horizontal, esse trecho aqui ele é positivo, maior do que 0. Então, essa afirmação é falsa. Falsa porque ele está dizendo que quando você pega valores menores do que 0, o f de x é menor do que 0. Não. O f de x está acima da horizontal. Então, ó, veja, pega aqui, ó, por exemplo, se aqui fosse o menos 1, o menos 1 vai para cima para tocar no gráfico. Se vai para cima, é porque é positivo, porque vai estar tocando nos valores positivos. Está acima da horizontal. Acima da horizontal é positivo, abaixo da horizontal é negativo. Afirmação 3 aqui na C. Se x é 0, f de x é igual a 1. Verdadeiro. Olha aqui, ó. O
ponto onde a função corta o eixo vertical. Quais são as coordenadas desse ponto? É 0 e 1. Se x é 0, o y, que também pode ser representado por f de x, é igual a 1. Essa afirmativa é verdadeira. 2. 2 não, letra D. Se x é maior do que zero está aqui, ó. Valores de x maior do que zero a partir daqui. Daqui para a direita. Se x é maior do que zero, então f de x é menor do que zero. Não, nem sempre isso acontece. Porque ela é positiva maior do que zero, até chegar aqui, ela é positiva, ela é maior do que zero. Só é negativa, só é menor do que zero, depois de quem? Depois do 2. Para valores maiores do que 2, a função ela é negativa. Mas aqui não. Tá? Nessa afirmação aqui não. Então, aqui é falso. Ele está dizendo que se eu pegar valores de x maiores do que zero, a função vai ser negativa. Não, porque tem um trecho aqui onde eu pego valores maiores do que zero e a função, olha, é positiva. O gráfico está acima da horizontal. Letra E, a afirmativa é: se x é menor do que zero, se x for menor do que zero, então o f de x é maior do que 1. Se x for menor do que zero, isso é uma afirmativa verdadeira ou falsa? Então, o f de x vai ser maior do que 1. Verdadeira. Olha, pega aqui, ó. Por exemplo, esse númerozinho que está aqui, logo depois do zero. Digamos que seja menos 0,01. Ó, quando você vir aqui, ó, vai dar um valor um pouquinho acima do 1. Então, qualquer valor que você pega que seja menor do que zero, o resultado vai estar acima do 1. Vai estar acima do f de 1. Portanto, isso aqui é uma afirmativa verdadeira. Tranquilo? E assim respondemos. Aí a sequência fica verdadeiro, falso, verdadeiro, falso e verdadeiro. Ó, o que a gente fez aqui chama-se estudo do sinal de uma função. Essa parte aqui, ela é comum a todas as funções. A parte que está acima a parte do gráfico, né? A parte do gráfico que fica acima da horizontal vai ser positiva. E a parte do gráfico que fica abaixo da horizontal vai ser negativa. Imagina que você tivesse uma função que fosse desse tipo. Então, toda a parte do gráfico que está abaixo da horizontal é negativa. Toda a parte do gráfico que está abaixo da horizontal é negativa. E a parte que está acima, ela é positiva. Tranquilo? Isso vai servir para qualquer função. Estudo do sinal de uma função. Parte do gráfico acima da horizontal, positiva. Parte do gráfico abaixo da horizontal, negativa. Aí alguém pode perguntar, professor, e os pontos que estão na horizontal? Os pontos que estão exatamente sobre a linha horizontal são as raízes da função. Esses pontos aqui, ó, são as raízes da função. Tudo isso aqui, ó, onde toca exatamente na horizontal, é a raiz da função. Isso serve não só para a função do primeiro grau, mas para todas as outras funções aí, onde você precise analisar o sinal dela, onde ela é positiva, onde ela é negativa. Tranquilo? Essa primeira questão aí foi para fundamentar. Aí vamos à próxima aqui. O gráfico ao lado apresenta uma função polinomial do primeiro grau do tipo y igual a x mais b. De acordo com esse gráfico, responda às seguintes questões. De acordo com o gráfico, responder às seguintes questões. Isso também não é uma questão de múltipla escolha, de uma só resposta correta. A gente está pedindo para responder todas as questões aqui. Aí vamos analisar. A função
é crescente ou decrescente? Lembra da história do avião? Aqui o avião está subindo ou descendo? O avião sempre vai vir da esquerda para a direita. Aqui, ó, o avião está subindo. Se está subindo, ela é crescente. Então, essa função é uma função crescente. A resposta da letra A é que é uma função crescente. Beleza? Agora aqui a B. O valor do coeficiente A é positivo ou negativo? Se a função é crescente, o coeficiente vai ser positivo. Se esqueceu disso aqui, volta lá no começo, onde eu expliquei aqui, ó, quando a função é crescente, o A é positivo, o avião está subindo. Quando ela é decrescente, o A é negativo, o avião está pousando na pista. Aqui, letra C. Qual é o valor de x quando y é zero? Falei também disso aqui. Esses são dois pontos, é um ponto característico. Quando o y é zero, o gráfico toca no eixo horizontal, que é também chamado de eixo das abscissas. Não esqueçam, o eixo horizontal, que é o eixo dos x, também é conhecido como eixo, ele é conhecido como eixo das abscissas. Esse é o nome técnico dele, né? Nome técnico em que pode vir tranquilamente aí na prova, eixo das abscissas. Não esquece isso, porque se ele falar de abscissa e você esquecer, acaba não resolvendo a questão por um detalhe. Então, eixo horizontal também conhecido como eixo das abscissas. Então, o valor de x quando y é zero, ó, ele vai tocar, quando y é zero, vai tocar no eixo horizontal. E onde é que o gráfico toca no eixo horizontal? No x igual a 6. Então, x é igual a 6. Novo. A letra D é qual é o valor de y? O valor de y quando x é zero. Quando x é zero, o gráfico toca no eixo vertical. No eixo vertical, o eixo dos y, também conhecido como eixo das ordenadas. Beleza? É o eixo das ordenadas. E onde é que o gráfico corta o eixo vertical? Corta o eixo dos y, corta o eixo das ordenadas no ponto menos 2. Então, y aqui é menos 2. Gente, esses dois exercícios que a gente acabou de fazer, de estudo do sinal da função, e de analisar os pontos onde a função toca o eixo vertical e toca o eixo horizontal, se ela é crescente ou decrescente, pelo amor de Deus, faz um resuminho com isso aí. Guarda, porque esses são dois pontos importantíssimos nas funções do primeiro grau. Beleza? Vamos à próxima aqui. Mais uma de análise gráfica. Aí você deve estar se perguntando, e os probleminhas, professor? Vai chegar a que hora? Calma, daqui a pouco. Vamos fazer essa daqui, depois daqui a pouquinho chega aqui as questões onde tem os probleminhas envolvendo as funções do primeiro grau. Aí a próxima. O gráfico apresenta uma função real definida por... Aí ele nem diz se é do primeiro, se é do segundo, se é do terceiro, se é do quarto, se é do quinto, se é do sexto. Mas a gente já sabe que isso aqui é uma função do primeiro grau. Também chamada de função afim. Aí o que é que ele pergunta? O valor de A e B. A soma dos valores de A e B. Aí eu vou ter que, a partir do gráfico, descobrir os valores dos coeficientes A e B
e fazer a soma que ele está pedindo. Aí tem um detalhe, tem algumas dicas aqui que a gente segue e facilita o processo, agiliza o nosso processo. Lembra de quando eu disse na primeira parte que o ponto onde o gráfico corta o eixo vertical coincide com o valor do coeficiente b da função. Então, aqui, só olhando para o gráfico, você já consegue identificar o valor de b. Vai ser o ponto onde a função corta o eixo vertical. E esse ponto tem que valor? 3. Então, o b é igual a 3. Beleza? E agora o a. Olha, tem várias formas de fazer essa questão. Você poderia fazer um sistema, fazer um monte de coisas. Mas tem aqui uma dicasinha para você encontrar o valor de a. Eu quero que você primeiro preste atenção se a função é crescente ou decrescente. A função ela é decrescente. Se é decrescente, o valor de a vai ser um número negativo. Então, já coloco o sinal de menos. Aí agora vem aqui. Quem é que eu vou colocar no numerador e no denominador da função? O denominador vai ser a variação do x. Esse tamanho aqui desse segmento. E o y vai ser a variação... Desculpa, o y não. O numerador vai ser a variação do y. Vai ser o tamanho desse comprimento aqui, ó. A razão entre os dois é que dá o valor do coeficiente a. Você pode fazer assim, ó, y de um ponto menos y do segundo ponto. E embaixo fica x do primeiro ponto menos x do segundo ponto. E esse sinal aqui eu já estou colocando porque a função é decrescente. Agora você vem aqui, ó, e substitui os valores. Vamos lá. Fica menos. Qual é o comprimento disso aqui? De 0 a 3 tem medida de 3. Qual é agora a variação do x? A variação do x vai de 0 a 2. De 0 a 2 dá um tamanho de 2. Então, aqui é 2. Aí, o valor do coeficiente a é menos 3 sobre 2. Mas ele não está pedindo nem a nem b. Ele está pedindo a mais b. O a é menos 3 sobre 2 mais 3, que é o b. Em seguida, aqui, ó, você tem uma soma de fração. O MMC é 2. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 2 para 2 dá 1, vezes menos 3 dá menos 3. Mas, não esquece que embaixo do 3 tem 1, divide pelo de baixo e o resultado multiplica pelo de cima. 2 por 1 dá 2, 2 vezes 3, 6. E aqui matou a questão, né? Menos 3 mais 6 é igual a 3, dividido por 2. Olha para as alternativas, não tem nenhuma fração. Então, você divide 3 dividido para 2 dá 1,5, né? Você dá 1,5. A alternativa, a letra D, desculpa, a letra C. C de campeão. Tranquilo? Ó, isso aqui é um bisuzinho. Você faz a variação do y dividido pela variação do x. Fica atento se a função é crescente ou decrescente. Se ela é decrescente, como essa, bota logo o sinal negativo. Se ela for crescente, não precisa colocar o sinal de negativo. Tranquilo? Próxima questão, próximo exercício. Aqui o próximo. Na figura abaixo, está representado o gráfico da função do primeiro grau. Aqui, o gráfico da função do primeiro grau. A expressão algébrica que define... a expressão algébrica que define a função inversa de f de x. Ele quer a inversa de f de x. Então, eu vou ter que descobrir quem é a função f de x para depois descobrir quem é a inversa dela. Então,
Primeiro, nós temos que determinar a lei de formação do f de x. Lembrando que é uma função do primeiro grau. Se é do primeiro grau, é ax mais b. Como o gráfico aqui já nos dá alguns pontos bem característicos, né? A gente já encontra o valor de b, sem fazer nenhum cálculo. Onde é que está o valor de b? Quanto é o b? Isso, exatamente. Escutei todo mundo falando aí. Aqui, ó. 1. E agora, para encontrar o valor de a? O valor de a, você vai pegar o comprimento do y e dividir pelo comprimento do x. Não esquece de se perguntar se a função é crescente ou decrescente. Essa é uma função crescente ou decrescente? É uma função crescente. Então, a vai ser um número positivo. Aí você divide o comprimento do y, ó, de 0 para 1, dá 1. E o comprimento de x, de 0 até menos 2, você caminha 2 unidades. Olha, só aqui, só para mostrar aqui. Você está no 0 e aqui o menos 2. De 0 até menos 2, você vai caminhar quantas unidades? 1, você vai até o menos 1, e do menos 1 para o 2. Então, dá 2 unidades. Como a função é crescente, o a tem que ser positivo. O a é positivo. Achou os coeficientes da função. Você já tem a lei de formação da função. Trocando a e b pelos valores que você acabou de achar. Vai ser x sobre 2 mais o b, que é 1. Pronto. Matou a questão, né? Aí você vem e procura a alternativa, a letra A. Não. Cuidado. Olha, você calculou uma coisa, mas não é isso que a questão está querendo. O que é que a questão está pedindo? Ele está pedindo a inversa do f de x. Isso que você descobriu aqui é o f de x. E ele quer a inversa. Aí, na pressa, na ansiedade e naquela excesso de confiança, naquele excesso de confiança, você se garantiu em todos os cálculos, descobriu a resposta, mas, olha, esqueceu que a pergunta é para determinar a inversa. Aí, quando olha nas alternativas, está lá na primeira alternativa, está logo na letra A. Quem elaborou a prova? Eu já disse aqui uma vez. Quem elabora a prova pensando nos pontos onde você pode errar. Então, cuidado. Quem elabora a prova sabe exatamente onde você pode escorregar. E por que que ele colocou isso? Porque ele sabia que você poderia escorregar nessa parte pelo excesso de confiança ou pela distração. Ia calcular a lei de formação da função, olhou para cá, letra A. Mas cuidado, ele está pedindo a inversa. E como é que se calcula a inversa de uma função? Lembrando que a inversa de f de x, ela é representada por f a menos 1 de x. Como é que se determina a inversa de uma função? A inversa de uma função é simples. É só você trocar o x pelo y e isolar o x. Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar aqui o seguinte, ó. Eu vou trocar. Onde tem y, eu ponho x. E onde tem x, eu ponho y. E isolo. Tenho que deixar o y sozinho. Aí, ó, pego esse 1 e jogo para aqui, para a esquerda. Não esquece que você tem que trocar o sinal. Fica x menos 1 igual a y sobre 2. Esse 2 que está dividindo, eu vou jogar para lá, multiplicando. Não esquecer que vai multiplicar o x e o menos 1. Então, vai ficar 2 vezes x e 2 vezes menos 1, que dá menos 2. Está aqui a inversa. Y é igual a 2x menos 2, que você pode escrever nessa posição. Pronto, está feito. Encontrou a inversa. Y é igual a 2x menos 2. Agora sim você marca a alternativa correta. Letra C. Cuidado, gente. Cuidado quando estiver respondendo a prova. Marca a pergunta, grifa a pergunta. Quando você encontrar a resposta,
Volta lá na pergunta para saber se aquela resposta que você encontrou é exatamente aquilo que ele está perguntando. É muito comum as pessoas responderem uma coisa, estar na alternativa e a resposta que você achou não é a pergunta que estava sendo feita na prova. Isso acontece com todos e já aconteceu comigo também. Fazendo alguns concursos, fazendo algumas provas, você tem certeza da questão, está tão confiante, faz os cálculos todos certinhos, olha para as alternativas, tem lá uma resposta. Aí quando você chega em casa que vai conferir o gabarito, se assusta. Oxe, como é que pode, né? Eu tenho certeza que essa questão está certa. Quando você vai ler novamente, você vê que a pergunta que era feita na questão não era aquela pergunta que você queria, entendeu. Então, cuidado. Muitas vezes, a resposta que a gente encontra não é a resposta procurada na questão. Não é a pergunta da questão. Então, é apenas uma etapa. É apenas uma parte da questão. Cuidado. Fiquem atentos. Muito cuidado a isso. Leiam atentamente a todas as perguntas. Com calma. Marca o que é dado. Grifa o que é pedido. Risque mesmo. Ok? Vamos à próxima aqui. Agora sim, um probleminha aqui, ou um problemão, né? O povo já tá cheio de problema, ainda inventa problema pra gente resolver. Bom, vamos lá, na próxima aqui. Também envolvendo função do primeiro grau. Lembrando que essa parte de exercício aqui é somente de funções do primeiro grau. Ok? Não, quem está aí acompanhando pelo Facebook, ó, o vídeo no YouTube, passa lá no Instagram e me segue, @AnthonyArthur, Arthur com 2 R no final, ou então você bota só Anthony Arthur, que vai aparecer lá. Aí a próxima aqui, tem uma mosca aqui aperreando, bicho, parece aquele filme do Pica-Pau. O cara querendo dormir e a mosca enchendo o juízo. Ó, 2, eu não sei por onde que essa mosca entrou, tá tudo fechado. Os volumes, vamos lá. Os volumes de água. Ó, lá vem ela aqui, ó. Os volumes de água medidos em litros em 2 reservatórios A e B variam em função do tempo T, medido em minutos, de acordo com as seguintes relações: volume do recipiente A, volume do recipiente B. Então, a quantidade de água ali dentro varia de acordo com o tempo. E esse tempo é dado em minutos. Sempre que você encontrar a pergunta, você pergunte para ele, faça outra pergunta em cima. Determine. Determine o quê? Aí diz, um instante. Aí determinar um instante em que? Olha, em que os reservatórios estarão com o mesmo volume. O mesmo volume. Mesmo é a mesma coisa aqui, igual. Volume, estarão com o mesmo volume. Estarão com volumes iguais. O volume do recipiente A é dado pela relação 200 mais 3T. O volume do recipiente B é dado por 5.000 menos 3T. Ele quer saber o tempo. Vai haver um tempo em que a quantidade de água no recipiente A vai ser igual à quantidade de água no recipiente B. Aqui, ó, determinar o quê? O instante. O instante é o tempo. O tempo em que? O tempo em que os recipientes estarão com o mesmo volume, ou seja, o volume de A vai ser igual ao volume de B, a mesma quantidade de água. Aí, quem é a expressão que determina o volume de água no A? 200 mais 3T, igual a 500 menos 3T. Virou uma equação do primeiro grau, aí é só você separar, né? Lagartixa é lagartixa, jacaré é jacaré. Traz o 3T negativo para cá e leva o 200 para lá. Não esquece que tem que trocar os sinais, hein? O 3T continua e esse aqui, ó, vem com o sinal de mais.
o 5.000 continua e o 200 passa para lá com o sinal de menos. Agora você termina aqui, 3t mais 3t dá 6t. 5.000 menos 200 dá 4.800. Agora é só passar o 6 para o outro lado, dividindo. Fica 4.800 dividido por 6. Aí você sabe que 48 dividido por 6 é igual a 8. E repete os dois zeros. Então, o tempo em que os dois reservatórios estarão com o mesmo volume corresponde a 800 minutos. Resposta letra D. Tranquilo? Novo? Então, vamos à próxima. A próxima questão aqui. Ainda tem mais algumas para fazer. Acho que tem mais 5. Aí, função do primeiro grau. Só um detalhezinho aqui. Função do primeiro grau se relaciona com alguns assuntos. Quais são os assuntos do programa da PM de Pernambuco em que você relaciona a função do primeiro grau? Olha, função do primeiro grau, ela se relaciona com juros simples. Porque no juros simples, você pode ter uma função do primeiro grau, beleza? E qual é o outro assunto em que se relaciona com função do primeiro grau? PA. PA se relaciona com função do primeiro grau. Uma PA é uma função dos números naturais nos números reais, certo? E de forma linear. Então, vamos lá. A próxima aqui. O salário mensal de um vendedor é de R$ 750 fixo, mais 2,5% sobre o total de vendas em reais. Das vendas que ele efetuar durante o mês, né? Em um mês em que suas vendas totalizam X reais, ficou pequenininho aí, X reais, o salário do vendedor será dado pela expressão. Olha, isso aqui é uma função. E pelas características, uma função do primeiro grau. Porque o salário dele, no final do mês, vai depender da quantidade de vendas que foram efetuadas, né? Então, eu posso dizer aqui, ó, que Y é o salário no final do mês. É o salário no fim do mês, depois de efetuar todas as vendas. E como é que é formado esse salário? O salário Y é composto de uma parte fixa mais 2,5% sobre o total de vendas. E o total de vendas em que a questão fala é em um mês em que suas vendas totalizam X reais. Então, é 2,5% do total dessas vendas, 2,5% de tudo isso. Então, o salário vai ser os 750 fixo, mais, não esquece, olha, aqui para fazer isso aqui está em porcentagem. Como é que calcula a porcentagem? Ou você transforma a porcentagem para um número decimal ou para uma fração. E lembrando que as porcentagens são frações de denominador 100%. Então, é 2,5%. O DI das vendas, ou DI das, daquele, desse, é substituído pela multiplicação. 100, pai, 2,5% de, das, desse, daquele, disto, desta, é a multiplicação. Então, 2,5% das vendas. Aí, se você olhar para as alternativas,
não tem nenhuma resposta nessa característica aí, é porque ele transformou isso daqui em um número decimal. Em um número decimal. E quando você divide por 100, por 10, por 1000, toda vez que você faz uma divisão cuja potência por uma potência de 10, a vírgula volta para a esquerda. Então, aqui, ó, a vírgula vai voltar quantas casas para a esquerda? A quantidade de zeros que tiver. Tem 2 zeros, então ela volta 2 casas para a direita. Ou para a direita não, para a esquerda. Então, aqui vai ficar 0,025x. Ó, estava aqui, tem que voltar 2 para a esquerda. 1, 2. Dividiu por 100. Então, ó, a função que dá o salário desse vendedor no final do mês após uma venda de X reais é essa daqui. 750 mais 0,025x. Alternativa letra E de E agora. Novo. Resposta letra E. Aí vamos à próxima. Vamos à outra questão. A outra. Vamos ler aqui. Um economista observa o lucro das empresas A e B do primeiro ao quarto mês de atividade e chega à conclusão que, para este período, as equações que relacionam o lucro em reais e o tempo em meses, o lucro em reais e o tempo em meses são, aqui ó, LA, lucro da empresa A, e LB, lucro da empresa B. Considerando-se que essas equações também são válidas para o período do 5º ao 24º mês de atividades, o mês em que as empresas terão o mesmo lucro será. Ó, a pergunta é essa daqui. Ó. O mês em que as empresas terão o mesmo lucro significa o quê? Um mês em que as empresas terão lucros iguais. Aí, a empresa A, ela tem seu lucro representado por essa expressão. 3T menos 1. 3T menos 1. A empresa B tem seu lucro representado pela 2T mais 9. E ele quer saber quando é que o lucro da empresa A será igual ao lucro da empresa B. É só substituir aqui agora. Ó. 3T menos 1 igual a 2T mais 9. De novo, uma equação do primeiro grau. Aí você separa, lagartixa é lagartixa, jacaré é jacaré. Traz o 2T para cá com o sinal de menos e leva o menos 1 para lá com o sinal de mais. 3T menos 2T é igual a T. 9 mais 1, 10. Depois de quanto tempo é que as empresas terão lucros iguais? Depois de 10 meses, ou seja, no 10º mês. Resposta na letra D, de décimo. Né? A resposta estava na questão já, D de décimo. Mas não é bem assim. Então, mais uma aplicação aqui de funções do primeiro grau. São questões recorrentes, onde ele dá duas expressões e pergunta aí quando é que são iguais, esse tipo de coisa. Isso aqui é uma questão contextualizada de duas funções do primeiro grau. Quando são questões puras, que ele dá duas funções do primeiro grau, ele pergunta aqui o ponto de interseção. Ponto de interseção é quando as funções são iguais. Tranquilo? Fiquem atentos aí. Se é alguma questãozinha envolvendo função, te der duas funções e perguntar qual é o ponto de interseção, você vai fazer isso aqui, ó, fazer a igualdade entre as duas. Beleza? Então, vamos à próxima. A próxima é aquelas questões do táxi, né? Aquelas questões do táxi são muito comuns, né? Em função do primeiro grau.
Essa daqui é uma questão da UPE-NET. Em certa cidade, a bandeira comum numa corrida de táxi custa R$ 4,32. Na bandeira 1, o cliente paga R$ 2,10 por quilômetro rodado. E na bandeira 2, ele paga R$ 2,54. Se Carlos pagou R$ 65,28 por uma corrida na bandeira 2, qual foi a quilometragem de sua corrida? Aí, a pergunta é feita... Ele deu várias informações. A pergunta aqui é feita sobre a corrida na bandeira 2. Ele pegou o táxi na bandeira 2. Então, na bandeira 1, ele paga R$ 2,10. Ele não andou na bandeira 1, ele andou na bandeira 2, que custa R$ 2,54. Lembrando que o preço da corrida de táxi é formada por um valor fixo. Aqui, ó, a bandeirada, que custa R$ 4,32. Entrou no táxi, meu amigo, vai pagar R$ 4,32, mais a distância percorrida. Aí, como Carlos pegou o táxi na bandeira 2, ele vai pagar por cada quilômetro R$ 2,54. R$ 2,54. Lembrando que você não sabe quantos quilômetros ele percorreu. Então, uma distância X quilômetros rodados. Aí, Carlos pagou ao todo R$ 65,28. E ele quer saber quantos quilômetros Carlos andou. É só fazer a substituição aqui. Ó. O preço final é 65,28, que é igual a 4,32 mais 2,54x. Trago isso para cá com o sinal de menos, fica 65,28 menos 4,32 igual a 2,54x. Aqui, ó, 65,28 menos 4,32. Aí vamos precisar aqui fazer as continhas. 65,28. Olha, não usem calculadora nesse momento de preparação. Por quê? A calculadora vai te acomodar. Você vai ter agilidade quando você está estudando. Mas na hora da prova, por falta de repetição, por falta de treino, você pode se atrapalhar com essas continhas aqui. Então, nesse momento de preparação, de estudo, onde você está em casa, tem mais tempo, realize essas contas na mão. Aí, para efeito de conferir, você utiliza uma calculadora. E quando você tiver com pouco tempo, querendo agilizar um pouco, aí você usa a calculadora. Mas, se você ainda não tem agilidade, se atrapalha com essas continhas, eu aconselho a não utilizar a calculadora na hora da preparação, na hora do estudo. Deixa a calculadora para um efeito de conferência. Deixa a calculadora na hora do supermercado lá, onde a gente tem pouco tempo. Então, aqui não, certo? Para não chegar na prova e não ficar perdendo tempo fazendo continhas. Beleza? Agiliza. Agiliza. Na prova tem que ter agilidade. E a rapidez, a agilidade a gente vai adquirindo agora no momento da preparação. Então, você faz 65,28 menos 4,32. Fica 6. Aí 3 para 12, 9. Vem 1, fica 0. E aqui, 60. Então, aqui, ó, dá 60,96. Igual a 2,54x. O 2,54 que está multiplicando, ele vai lá para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar 60,96 dividido por 2,54. Faça a mesma coisa, não utiliza nada da calculadora. Você está se preparando, querendo ganhar agilidade e rapidez para a prova. Certo? Então, se você fizer isso na calculadora, você vai continuar tendo dificuldade na hora da prova.
deixa para usar a calculadora em outros momentos. Agora não, você precisa ter rapidez. Na prova você pode perder muito tempo fazendo isso aqui. Então 60,96 dividido por 2,54. Aí tem um detalhe, né? Tem que igualar as casas decimais. Como já está igual, eu posso esquecer a vírgula. Aí eu vou dividir 6.096 por 254. Aí você vem aqui, ó, 6 não dá, 60 não dá, aí 609 dá. Aí quanto que eu vou testar aí? Vou botar 2. 2,54 vezes 2. Vai dar 8, 10, 4 e 1, 5. 508. Vamos ver se o 3 passa. Aí por 3. 12, vai 1, 15 e 1, 16. 6 e 1, 7. Então 3 passa, fica 2. 2. Aí aqui, ó, boto 508 e vejo quanto sobra. Vai sobrar 101. Aí baixo 6. Agora vamos lá, testar 254. Por quanto que eu vou multiplicar aí? 4 vezes 6, 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 5, 20. 20 mais 1, 21. Né? Então, dá exatamente 4. Dá 1016. E é 0. 24 quilômetros, alternativa letra C. Próxima. Em um mês, uma loja de eletrônico começa a obter lucro já na primeira semana. O gráfico apresenta o lucro dessa loja desde o início do mês até o dia 20. Mas esse comportamento se estende até o último dia, o dia 30. A representação algébrica do lucro em função do tempo é a representação algébrica do lucro em função do tempo. Ele quer a lei de formação da função. A representação algébrica é você determinar a lei da função, a lei de formação da função. Lei de formação da função. Se é uma reta, repare, o gráfico é uma reta. Se é uma reta, ela representa uma função do primeiro grau. Uma função do primeiro grau. E todo mundo sabe que a função do primeiro grau é do tipo ax mais b. E eu já dei alguns bizus, onde a gente encontra o valor de A e o valor de B a partir do gráfico. Olhando para esse gráfico aqui, nós conseguimos identificar o valor de B, porque o valor de B é a interseção do gráfico com o eixo vertical. É o ponto onde a função corta o eixo vertical, o eixo dos y. Então, vai ser menos 1.000. O valor de A também, eu já dei aqui o bizu para descobrir o valor de A. Repara, a função é uma função crescente. Se a função é crescente, o A é positivo. Se é positivo, não precisa colocar o sinal. Aí, como é que eu vou descobrir o valor de A? Você vai dividir o comprimento do y pelo comprimento do x. Não esquece que é a variação de y sobre a variação de x. Tamanho do comprimento do segmento y dividido pelo tamanho do comprimento x. Aí aqui, ó, o comprimento y, veja, vem daqui. Ó, presta atenção que é na vertical. Do 0 até o 3.000. Então, é 3.000. Agora, o x. O x está aqui, ó. Você está pegando como referência aqui, ó. Forma um triângulozinho. Então, ó, do 5 até o 20, você anda quanto? 15. Do 5 até o 20, você anda 15. Então, agora é só dividir. Vai dividir aqui, ó. 3.000 por 15, que é igual a 200. Já tem o valor de A e de B, você tem a lei de formação da função. Quem é o A? 200. Menos, aí o B é quem?
O B, a gente achou, cadê ele? Aqui. O B é menos 1.000, então menos 1.000. Qual é a lei de formação aqui? 200x menos 1.000. A resposta está na letra D. 200t menos 1.000. Resposta letra D de dado. A próxima aqui, temos só mais duas para encerrar, certo, gente? Só mais duas. Essa e a próxima. Essa daqui. Um motorista de táxi cobra para cada corrida uma taxa fixa de R$ 5,00 e mais R$ 2 por quilômetro rodado. O valor arrecadado, R, num dia é função da quantidade total de quilômetros percorridos e calculado por meio da função, olha, primeiro grau, em que A é o preço cobrado por quilômetro rodado e B é a soma de todas as taxas fixas recebidas no dia. B é a soma de todas as taxas fixas recebidas no dia. Se em um dia o táxi realizou 10 corridas, arrecadando R$ 410, então a média de quilômetros rodados por corrida foi de... Aí, quais são as informações da questão? Que um táxi cobra uma taxa fixa de R$ 5,00 mais R$ 2,00 por quilômetro rodado. E tudo é calculado por uma função R de x igual a x mais b, que é uma função do primeiro grau. Confere? Aí, o que mais que a questão disse? Que num dia, o táxi deu 10 corridas, acumulando um total de R$ 410. Se em 10 corridas, ele acumulou um total de R$ 410, em uma corrida, ele acumula quanto? Isso, R$ 41. Isso aqui é por uma corrida. Uma corrida. Aí, qual é a pergunta da questão? Então, a média de quilômetros rodados por corrida. Olha, em uma corrida ele acumula R$ 41. Então, quantos quilômetros ele tem que rodar para acumular R$ 41 em uma corrida? Aí, como é que é feito, como é que é cobrado o preço de uma corrida? Uma corrida é o preço fixo de R$ 5,00 mais R$ 2,00 por quilômetro rodado. Como você não sabe quantos quilômetros vai rodar, põe um X. E esse total em uma corrida foi de R$ 41. Jogo 5 para lá com o sinal de menos. Fica 41 menos 5. 2x vai ser igual a 36. E agora você passa o 2 dividindo. X vai ser 36 dividido por 2, que é igual a 18. 18, alternativa D. Então, a quilometragem média por corrida é de 18 km. 18 km. As últimas para a gente largar, para ir para casa. Assistir Malhação, né? Quando você largava, você era adolescente e largava, ia para casa assistir Malhação. Na época em que Malhação prestava, né? Se largava, seria correndo para assistir Malhação. Quando tinha aula até 6 horas, era um sufoco. Ó, na fabricação de 25 mesas, um empresário verificou que o custo total de material foi obtido por meio de uma taxa fixa de R$ 2.000
adicionada ao custo de produção, que é de R$ 60 por unidade. Qual é o custo? Qual é o custo para a fabricação dessas mesas? A fabricação de 25 mesas, ela é composta, o custo total é formado por uma taxa fixa de 2.000, adicionada, ou seja, mais uma taxa de produção por unidade, que é de R$ 60. Então, para produzir essas 25 mesas, esse empresário vai gastar quanto? Vai gastar os 2.000, que é fixo, mais R$ 60 por cada mesa. Como são produzidas 25 mesas, 60 vezes 25. Vai ficar 2.000 mais 6 vezes 25. 6 vezes 5 é 30, mais 3. 6 vezes 2, 12. E 3, 5. Dá R$ 1.500. E agora faça a soma aqui, ó. 2.000 mais 1.500. Um total de R$ 3.500 para produzir essas 60 ou essas 25 mesas. Alternativa C de casa, né? C de casa, de hora de ir para casa, hora de largar. Beleza? Ó, não esqueçam aí de passar lá no Instagram e me seguir lá, certo? Segue lá. Espero ter ajudado vocês aí com algumas questões aí. O próximo vídeo eu vou fazer com funções do segundo grau. Função do segundo grau, a famosa função quadrática. Beleza? E para quem vai fazer PM de outros estados, eu estou preparando o material, como por exemplo, PM de Alagoas. Estou separando aí as questões por assunto. O edital da PM de Alagoas é um pouquinho diferente da PM de Pernambuco, né? A CESP que elabora a prova, então a forma de estudar a CESP é diferente das outras bancas. A CESP todo mundo sabe que é uma banca assim bem trabalhosa, então estou separando algumas questões da CESP dentro do conteúdo para a gente fazer alguns vídeos aqui sobre a PM de Alagoas, beleza? Espero ter contribuído da melhor forma possível com vocês. Tranquilo? Tchau!